Algo está acontecendo no céu novamente, e desta vez não é apenas mais um objeto espacial passando despercebido na vastidão cósmica. Enquanto a maioria das pessoas segue sua rotina diária, observatórios ao redor do mundo mantêm seus telescópios apontados para uma região específica do espaço, acompanhando silenciosamente cada movimento de um visitante que carrega consigo milhões de toneladas de material antigo preservado desde os primórdios do nosso sistema solar. O cometa 3I Atlas não é apenas mais um ponto luminoso cruzando o céu noturno. Ele representa uma janela temporal para entendermos de onde viemos. Mas também levanta uma questão que cientistas da NASA e da ESA estão monitorando com atenção redobrada. O que realmente acontece quando nosso planeta atravessa a trilha deixada por um cometa? Não estamos falando de ficção científica ou de previsões apocalípticas infundadas, mas sim de um fenômeno astronômico real que já ocorreu diversas vezes ao longo da história da humanidade e que pode estar prestes a acontecer novamente. Para entender completamente o que pode estar por vir, precisamos primeiro compreender o que realmente é a cauda de um cometa, porque ela não é simplesmente um rastro bonito e inofensivo que vemos nas fotografias astronômicas. Quando um cometa se aproxima do Sol, a radiação e o vento solar começam a aquecer seu núcleo gelado, que é composto basicamente de gelo, rochas, poeira e compostos orgânicos congelados há bilhões de anos. Esse aquecimento provoca um processo chamado sublimação, onde o gelo não derrete, mas passa diretamente do estado sólido para o gasoso, liberando junto com esse vapor uma quantidade impressionante de partículas sólidas de diferentes tamanhos. A cauda que vemos brilhando no céu é, na verdade, uma combinação de dois componentes distintos: uma cauda de gás ionizado que sempre aponta para longe do Sol devido à pressão da radiação solar e uma cauda de poeira, composta por grãos sólidos, que podem variar desde partículas microscópicas menores que um grão de areia, até fragmentos rochosos, do tamanho de seixos ou até maiores. O que torna alguns cometas particularmente interessantes e potencialmente relevantes para a Terra é justamente a composição e densidade dessa cauda de poeira. Porque, dependendo da idade do cometa, de sua trajetória e da intensidade com que ele libera material, essa trilha pode permanecer no espaço por décadas ou até séculos, espalhada ao longo de toda a órbita que o cometa percorre. O cometa 3I Atlas foi descoberto relativamente recente, mas sua órbita foi calculada com precisão suficiente para que astrônomos pudessem mapear sua trajetória passada e futura, com detalhes impressionantes. As datas de aproximação são particularmente significativas porque não se trata apenas do cometa passando perto da Terra, mas sim da possibilidade de nosso planeta atravessar a região do espaço onde a cauda desse cometa depositou material ao longo de suas passagens anteriores. Os cientistas reforçaram o monitoramento não por pânico ou porque acreditam em algum cenário catastrófico, mas precisamente porque essa é uma oportunidade científica valiosa e também uma questão de responsabilidade planetária. Agências espaciais mantêm sistemas de vigilância constante do céu justamente para identificar possíveis interações entre a Terra e detritos espaciais, sejam eles naturais como caudas cometárias ou artificiais como lixo espacial. No caso específico do 3I Atlas, os modelos computacionais indicam que em determinadas janelas temporais, ao longo dos próximos meses, existe uma probabilidade mensurável de que a órbita da Terra cruze regiões onde partículas liberadas pelo cometa podem estar presentes. Isso não significa que o cometa em si vai colidir com nosso planeta, mas que podemos atravessar a nuvem de detritos que ele deixou para trás, como um carro passando pela poeira levantada por outro veículo que passou há algum tempo na estrada.
A história da humanidade já registrou diversos momentos em que a Terra atravessou caudas de cometas, e esses eventos nos deixaram lições valiosas sobre o que esperar e como interpretar os fenômenos que observamos no céu. As chuvas de meteoros que vemos anualmente, como as Perseidas em agosto ou as Leônidas em novembro, são na verdade o resultado direto da Terra, cruzando trilhas de detritos deixadas por cometas específicos que passaram por aqui no passado distante. A cada ano, quando nosso planeta retorna àquela mesma posição em sua órbita ao redor do Sol, atravessamos novamente aquela região do espaço onde as partículas foram depositadas e elas entram em nossa atmosfera a velocidades extremamente altas, entre 50 e 70 quilômetros por segundo, criando os rastros luminosos que chamamos de estrelas cadentes. Mas houve eventos históricos ainda mais impressionantes, como a grande chuva de meteoros Leônidas de 1833, quando observadores relataram ver até centenas de milhares de meteoros por hora, ao ponto de muitos pensarem que o céu estava literalmente caindo. Ou a passagem da Terra pela cauda do cometa Halley em 1910, que gerou tanto fascínio quanto medo na população, especialmente depois que cientistas detectaram traços de cianogênio, um gás tóxico, na composição da cauda. Na época, vendedores oportunistas chegaram a comercializar máscaras de gás e pílulas anticometa, alimentando o pânico desnecessário. Mas a realidade foi muito menos dramática. A densidade da cauda era tão baixa que absolutamente nada de perigoso aconteceu, exceto um espetáculo visual notável nas regiões onde o céu estava limpo. Esses precedentes históricos são importantes porque nos mostram que atravessar uma cauda cometária não é necessariamente um evento catastrófico, mas sim um fenômeno natural que ocorre com certa regularidade no sistema solar. Então, chegamos à pergunta central que está na mente de cientistas e observadores do céu ao redor do mundo. E se a Terra realmente passar pela cauda do 3I Atlas, o que exatamente podemos esperar? A resposta depende fundamentalmente de três fatores principais. Primeiro, a densidade de partículas na região da cauda que cruzaríamos. Segundo, o tamanho médio dessas partículas. E terceiro, a velocidade relativa com que elas entrariam em nossa atmosfera. Se a cauda contiver principalmente partículas pequenas, do tamanho de grãos de areia, ou menores, o cenário mais provável é que experimentemos um aumento temporário na atividade meteórica, potencialmente criando uma chuva de meteoros mais intensa do que as usuais, mas ainda assim perfeitamente segura e observável apenas como rastros luminosos no céu noturno. Essas partículas pequenas se desintegram completamente nas camadas superiores da atmosfera, entre 80 e 100 quilômetros de altitude, nunca chegando sequer perto da superfície. Se houver fragmentos maiores do tamanho de pedregulhos, alguns deles podem penetrar mais profundamente na atmosfera e se tornar bólidos, aquelas bolas de fogo extremamente brilhantes que ocasionalmente vemos cruzando o céu, e em casos raros, pequenos fragmentos podem até sobreviver à entrada atmosférica e chegar ao solo como meteoritos, o que seria, na verdade, um presente científico valioso para pesquisadores estudarem material cometário pristino. Além disso, há outro efeito menos discutido, mas igualmente fascinante. Quando partículas cometárias interagem com o campo magnético da Terra e com as camadas superiores da atmosfera, elas podem injetar material ionizado que intensifica temporariamente as auroras boreais e austrais, expandindo sua visibilidade para latitudes mais baixas que o normal. Os efeitos reais possíveis de uma travessia pela cauda do 3I Atlas vão além do espetáculo visual de meteoros cruzando o céu. Cientistas atmosféricos estão particularmente interessados em medir como a poeira cometária
pode influenciar temporariamente a química das camadas superiores da atmosfera. Partículas extremamente finas, menores que um micron, não queimam completamente durante a entrada atmosférica e podem permanecer suspensas na mesosfera por semanas ou até meses, servindo como núcleos de condensação para a formação de nuvens noctilucentes, aquelas formações etéreas e brilhantes que aparecem nas noites de verão nas latitudes altas. Essas nuvens são compostas de cristais de gelo que se formam em torno de partículas de poeira, e um aumento na quantidade de poeira cometária poderia torná-las mais frequentes e brilhantes. Outro aspecto interessante é o impacto potencial em satélites e na Estação Espacial Internacional. Embora a densidade de partículas em uma cauda cometária seja extremamente baixa do ponto de vista humano para satélites orbitando na termosfera e exosfera, mesmo colisões com partículas milimétricas em velocidades orbitais podem causar danos, razão pela qual agências espaciais monitoram esses eventos e, quando necessário, ajustam órbitas para minimizar riscos. As redes de monitoramento de meteoros distribuídas ao redor do planeta também estarão em alerta máximo, capturando dados sobre a taxa de meteoros por hora, suas trajetórias, velocidades e composição espectral, informações que nos ajudam a entender não apenas o cometa específico, mas também os processos que governam a evolução de todos os corpos gelados no sistema solar. Mas talvez o aspecto mais importante dessa história toda não seja o que pode ou não acontecer fisicamente quando a Terra atravessa a cauda de um cometa, mas sim como escolhemos interpretar e responder a esses fenômenos cósmicos que nos conectam com escalas de tempo e espaço muito além da experiência humana cotidiana. Ao longo da história, cometas foram interpretados como presságios, sinais divinos, ameaças celestiais e geraram incontáveis mitos e medos que muitas vezes obscureceram a beleza e o significado científico desses objetos. Hoje, armados com telescópios, espectrógrafos, modelos computacionais e uma compreensão profunda das leis físicas que governam o cosmos, temos a capacidade de transformar o medo em conhecimento e a ansiedade em curiosidade. O monitoramento silencioso que a NASA e outras agências espaciais mantêm sobre o 3I Atlas não é um sinal de perigo iminente sendo escondido do público, mas sim o trabalho meticuloso e contínuo de cientistas dedicados a entender nosso lugar no sistema solar e a proteger nosso planeta através do conhecimento. Quando e se a Terra atravessar a cauda deste cometa, não devemos olhar para o céu com medo, mas com reverência e fascinação, reconhecendo que estamos testemunhando um dos processos mais antigos e fundamentais do cosmos. O mesmo processo que há bilhões de anos pode ter trazido para a Terra primitiva parte da água e das moléculas orgânicas que eventualmente deram origem à vida. O convite que esse momento nos oferece é para recuperarmos aquele senso de admiração que nossos ancestrais sentiam ao olhar para o céu noturno, mas agora informado pela ciência, temperado pelo entendimento de que o universo é ao mesmo tempo grandioso e compreensível. A cauda do 3I Atlas, se cruzar nossa órbita, será apenas mais um capítulo nessa história milenar de interação entre a Terra e os viajantes gelados que atravessam o sistema solar. Não precisamos de máscaras de gás nem de abrigos subterrâneos. Não precisamos de pânico nem de profecias apocalípticas. O que precisamos é simplesmente olhar para cima em uma noite clara, talvez longe das luzes da cidade, e observar com atenção e gratidão o espetáculo que o cosmos nos oferece. Cada meteoro que riscar o céu será uma partícula que viajou bilhões de quilômetros e talvez bilhões de anos, preservando em sua composição química a assinatura das condições que existiam quando nosso sistema solar ainda estava em formação.
E se tivermos sorte suficiente para testemunhar uma chuva de meteoros mais intensa que o habitual, ou para ver auroras dançando em latitudes onde raramente aparecem, estaremos vivenciando em primeira mão a evidência de que nosso planeta não é uma ilha isolada no vazio, mas parte de um sistema dinâmico e interconectado, onde eventos que acontecem a milhões de quilômetros de distância podem tocar diretamente nossa atmosfera, nossa magnetosfera e nossa própria experiência de estar vivos neste momento específico da história cósmica. Então, enquanto os cientistas mantêm sua vigília silenciosa, monitorando cada detalhe e coletando cada dado, nós também podemos participar desse momento não como espectadores passivos ou temerosos, mas como observadores curiosos e informados, prontos para aprender o que o universo tem a nos ensinar através deste visitante gelado chamado 3i Atlas.